Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Nós estamos conversando com o jornalista Moisés Fernandes, também consultor empresarial. Moisés, a gente vê em vários municípios, em todo o Brasil, sempre aquela desculpa, né? Dos governantes, que a situação está difícil, que é um momento delicado. O jornal A Tribuna mostra aí a dificuldade que a prefeita Márcia Rosa vai encontrar, já está encontrando, que vai ter uma redução no repasse do governo federal para a área da saúde, né? Essa é a dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu observo que alguns poucos governos acabam tendo iniciativas que eu julgo plausível, ou seja, reduzir os cargos comissionados, reduzir as despesas, rever alguns contratos. Para quê? Para poder ter uma gordura e aplicar em investimento no município. Porque aí sim a população vê que a gestão do dinheiro está tendo uma atenção especial. E eu vou mais longe, às vezes o prefeito ou a prefeita não são gestores, mas eles podem se apoderar aí de um grande secretários técnicos que possam mostrar uma linha condutora e aplicar no município, né? Ninguém faz nada sozinho, né, Douglas? Quando você pensa numa cidade como Santos, né, é uma cidade que é uma cidade grande, tem uma grande população, né, ou seja, você tem demandas importantes na cidade, então não dá para imaginar que você vai conseguir construir um projeto sozinho. E aí, pensando nisso, a gente pode pensar em Henry Ford, né? Henry Ford, quando ele construiu a Ford, né, ou seja, era um cara analfabeto, ou seja, com muito pouco estudo, né, mas ele tinha vontade. Ele queria transformar a indústria automobilística. E ele brincava muito porque teve uma época que ele recorreu ao governo norte-americano, né, com valores, ele precisava de um grande investimento de capital para fazer com que a coisa acontecesse. E aí o governo ficou meio naquela dúvida, né? Investimos num cara, né, que não tem tanto estudo, que não tem... É um risco, né? É um risco grande, né? E aí, num determinado momento, ele participando de uma grande audiência com os senadores, e as pessoas começaram a colocar, né? Começaram a colocar ele em xeque, né? Ou seja, tudo aquilo que ele queria fazer. E ele falou assim, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso ter comigo as pessoas que sabem de determinadas áreas. E aí ele falou assim, você quer os melhores advogados no Brasil? Eu aperto esse botão, ele brincou aqui, e os melhores advogados, né, aparecem. Você quer os melhores administradores? Eu também tenho os melhores administradores no meu grupo. Você quer as melhores pessoas envolvidas numa determinada área de construção de motores? Eu também tenho essas pessoas. Então, ou seja, quando você pensa numa cidade como Santos, além de você ter que ter vontade de fazer, e isso Ford tinha, né, e não é à toa que ele tem uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo, ele tinha as pessoas certas. Ou seja, ele colocava as pessoas, né, para dirigir determinadas áreas por competência. Então, quando você imagina uma prefeitura de Santos, e aí você tem uma secretaria de saúde, e aí não estou fazendo nenhum juízo de valor às pessoas que estão lá. A pessoa que está lá à frente da secretaria de saúde tem que ser uma pessoa que tenha competência, que entenda da área, que saiba o que fazer e que possa construir um time para ajudar essa pessoa a tocar da melhor maneira a Secretaria de Saúde. Então, não pode ser uma pessoa política, né? Agora, é lógico, com algumas ressalvas, o secretário, quando ele é escolhido, ele não escolhe toda a sua equipe, porque já existe um quadro de servidores, ou seja, são servidores concursados que já estão trabalhando na administração e que só sairão se forem se aposentarem ou se cometerem algum crime à administração, né? Então, a gente pode pensar, poxa, mas se ele não tem como chamar a equipe dele, fica difícil do secretário ou do ministro colocar a marca da sua administração. Mas é bom deixar bem claro que sempre o adjunto ou o chefe de departamento são pessoas indicadas. E essas pessoas é que acabam também, não é bem essa palavra, mas recrutando esses servidores para que eles, em cima de uma meta ou em cima de um planejamento, coloquem em prática o atendimento, né? Por exemplo. Sim, em cima de um grande projeto. Isso. Então, você tendo essa liberdade, né, de ação, você consegue sim, né? Primeiro você tendo uma pessoa competente à frente da pasta, depois você tendo essas pessoas que estão trabalhando com você, que formam um time, para que você possa recrutar as pessoas, desenvolver um grande projeto para a área, né? Seja a construção de algo, seja a melhoria da situação em si, da pasta, né? E aí envolver as pessoas, porque nada é feito sem envolvimento das pessoas. Quando você pensa numa secretaria, quando você pensa numa pequena empresa, quando você pensa numa grande empresa, sem as pessoas nada é construído. Primeiro você tem que ter vontade, né? Muita vontade.
você tem que ter um grande objetivo, né? Você tem que ter uma meta, né? Para que ela possa ser alcançada. E aí você tem que envolver as pessoas, porque sem as pessoas a gente não consegue construir nada. O Moisés, nós estamos também num governo interino do Michel Temer, que é o vice-presidente da República, ele está interinamente. Como que você está vendo essas decisões, as pessoas com quem o Michel Temer chamou para fazer parte do seu ministério, mudando, lógico, nomes significativos que estavam antes, quando a presidente Dilma estava no comando do governo federal? O que você achou dessas pessoas que ele escolheu? São pessoas, no seu entendimento, competentes? São pessoas instruídas ou são apenas aliados políticos? Então, são aliados políticos, né? Ou seja, porque ele precisa de algumas situações ali para compor, né? Para fazer com que o Brasil, né, ande dentro daquilo que ele acredita. Então, ele acabou trazendo pessoas que são aliados políticos para ter a tal da governabilidade, né? Agora, quando você precisa ter governabilidade, é porque as coisas já não estão caminhando bem, né? Porque se você estiver fazendo as coisas corretamente, você tem o apoio da opinião pública. Quando você tem o apoio da opinião pública, é difícil que as pessoas votem contra você, que as pessoas tentem te prejudicar, ou elas podem até fazer, mas você acaba atraindo essas pessoas para o lado de você. A população, você pode perceber, né, Douglas? A gente percebe, quando a opinião pública começou a se colocar contra a presidente, o que aconteceu? A presidente saiu. Verdade. Mas por que isso aconteceu? Por essa pressão da opinião pública. Então, na minha visão, Michel Temer está fazendo mais do mesmo. E as pessoas já estão um pouco cansadas desse processo, né? Na minha opinião, né, na minha humilde opinião, eu acho que qualquer pessoa que tenha algum tipo de algo ligado a ela, de corrupção, de denúncia, eu acho que essas pessoas não poderiam participar do processo público. Alguém que vai mexer com o dinheiro do país, com o dinheiro de muitas pessoas, na minha visão, precisa ser uma pessoa honesta, precisa ser uma pessoa competente e precisa ser uma pessoa que realmente queira fazer algo pela população. E um outro aspecto também que a gente traz à discussão é que a população, ela tem o direito de modificar. A gente estava até conversando recentemente num programa de rádio a respeito de que, por exemplo, nós não temos o voto distrital. E na última eleição nós tivemos aqui em Santos, eleição 2014 para deputados, para presidente, senador, a gente teve aqui uma abstenção muito grande. E essa abstenção deixou com que nós aumentássemos o número de representantes, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. Lógico, você não precisaria da efetivação, né, ou da aprovação da reforma eleitoral para participar ou para promover o voto distrital. Basta, através do voto, você votar em pessoas da região. Você acredita que esse ano da eleição a população ela vai ser um pouco mais observadora na hora de votar nos seus candidatos, nesse ano agora de 2016? Eu tenho certeza que vai haver uma grande renovação. Acho que as pessoas, né, quando você pensa na população de uma forma geral, cansaram desse mais do mesmo, dessa situação que já vem acontecendo há 20, 30, 40 anos. As pessoas têm participado mais do processo. Hoje a gente brinca que as pessoas sabem o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não sabem o nome dos jogadores da seleção brasileira. Você senta para tomar café, antigamente a gente conversava sobre futebol, falava sobre uma série de assuntos. Hoje a gente para e fala de política municipal, política estadual. Hoje as pessoas sabem o que está acontecendo no Hospital dos Estivadores, sabem que a gente tem obras aí pela cidade paradas, mais de 300 obras paradas. Por quê? Porque as pessoas não querem mais a continuidade ou continuismo desse modelo da velha política. As pessoas fazendo política como elas faziam há 30 anos atrás. Hoje as empresas não são mais as mesmas, né? Quando você pensa, a tecnologia mudou, as coisas avançaram. E a política continua sendo feita da mesma forma que era feita há 100 anos atrás. Então, ou seja, com todo o avanço tecnológico, né, toda a tecnologia que a gente tem nos dias de hoje, nos dias atuais, você vê a política sendo feita da forma como era feita 100 anos atrás, de maneira ditatorial, você tentando pegar partidos e faz aquela, sabe, a composição e busca essa governabilidade. Então, acho que isso precisa acabar. Moisés, estamos chegando no finalzinho do Hora Geral, mas tem uma pergunta pelo 30416777, é um telespectador participando aqui no Hora Geral. Cadê a pergunta do telespectador, produção, para a gente passar para o Moisés, para que ele possa responder ao nosso telespectador? O 30416777 estará sempre à disposição do telespectador para que ele interaja, para que ele participe.
É a Carmen Aloy, da Areia Branca, em Santos. A mobilidade da cidade parada pelo calendário de obras é um erro de gestão? Com certeza, né? Ou seja, eu acho que não houve um trabalho de gestão, uma preocupação de planejamento. Quando você vê mais de 300 obras na cidade paradas, né? Ou seja, literalmente paradas, elas andam um pouquinho, param um pouquinho, andam um pouquinho, param um pouquinho. No mínimo, para a gente não ser leviano e para a gente não levantar falso testemunho contra a gestão, não houve planejamento. Né? É óbvio que a gente sabe que em política tenta se entregar tudo perto da eleição para poder, né, para poder fazer aquele trabalho, para dar aquela grande maquiada e as pessoas ficarem felizes, mas nem isso deu certo. Por quê? Porque não houve esse planejamento, não houve uma preocupação. Né? As obras foram sendo feitas, existia uma situação de crise no país, existia os economistas falando sobre o que a gente já está vivendo hoje, mas isso não foi levado em consideração e aí chega num momento como esse, você tem mais de 300 obras na cidade parada. Moisés, estamos chegando no final da Hora Geral. Hoje você faz parte de um partido político, é do Democratas, não é? Isso. Como que está o Democratas na região metropolitana, visando a eleição de 2016? O Democratas vai bem hoje na nossa região metropolitana. A gente tem candidatos em várias cidades, pessoas jovens, né, que estão se colocando seu nome à disposição. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que existe hoje uma vontade das pessoas pelo novo, né, por novas lideranças, por pessoas que enxerguem a política de uma forma diferente. Eu costumo até brincar, chega de políticos profissionais, né? Nós precisamos de profissionais na política. Sabe aquela pessoa bem-sucedida que você conhece, que tem uma empresa, que tem um negócio, que faz bem o seu trabalho? É dessas pessoas que a gente precisa na política. É dessas pessoas que a gente precisa participar. E o Democratas em Santos? E o Democratas em Santos vai muito bem, né? Hoje eu coloquei meu nome à disposição do Democratas como pré-candidato a prefeito pela nossa cidade, por entender que a nossa cidade hoje não vive aquilo que a gente gostaria. Eu sou santista, né? Tenho 39 anos, nasci na cidade, amo essa cidade e acho que a gente precisa avançar e muito, né? Então hoje a gente tem o apoio da Executiva Municipal, o apoio da Executiva Estadual, no nome do Milton Leite, que é uma pessoa que colocou o partido na nossa mão, acreditou no projeto que a gente vem desenvolvendo de política sustentável e protagonismo cidadão, porque a gente quer de verdade protagonizar esse cidadão. A gente quer fazer com que a política seja decidida não somente pelos atores políticos, mas por você, pela população. Esse foi o Moisés Fernandes, jornalista e também consultor empresarial, conversando aqui no Hora Geral. Moisés, chegamos no final. Obrigado pela sua participação. Continue mais um pouco. Quem está hoje completando mais um ano de vida, atenção, atenção, aniversariantes. Irenilda Simões, Andréa Anjos, Sueli Paparelli, a Valquíria Andrade, né? E se você hoje completa mais um ano de vida, parabéns, felicidades, saúde. Você faz aniversário quando, Moisés? 16. Ih, tá longe, tá muito longe. Obrigado, Moisés, pela sua participação. Vem aí, bom dia, Baixada. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau, até amanhã.